E as phalaenopsis estão que desabrocham por aqui. O clima deu uma esquentadinha, então elas estão desabrochando mais rápido e tá ficando bem bonito aqui, bem florido, mas não é sobre floração que eu vou falar no vídeo de hoje, não. É sobre raízes. Agora que esse clima deu uma esquentada, também dá uma favorecida aí no enraizamento das plantas, principalmente aquelas que a gente fez aí replante recentemente. Mas o que uma orquídea precisa para enraizar? Vou mostrar para vocês essa daqui, que é uma planta que eu fiz replante aqui recente, foi ali antes do inverno. Então, depois que eu replantei, ela passou aí por esses dias mais frios, mas mesmo assim, ela está enraizando muito bem aqui. Rapidinho depois que eu replantei, ela começou a enraizar. E isso é muito devido à boa umidade que eu tenho proporcionado aqui para ela. Tenho feito regas dia sim, dia não e mantendo esse musgo aqui, ó, bem úmido. Isso favorece muito o enraizamento rápido da planta. Se a gente deixa ela muito seca, provavelmente ela vai demorar um pouco mais para enraizar. Lógico que não é só isso, gente, mas a rega ela é fundamental, principalmente quando a gente faz replante, porque a orquídea precisa muito de umidade para enraizar. Se ela não tiver muita umidade, ela tem aí uma dificuldade maior de emitir raízes. Por isso que quando tá chovendo, a gente vê bastante enraizamento nas orquídeas, principalmente naquelas que pegam chuva. Aqui é uma outra que eu replantei na mesma época e ela também tá enraizando. Essa daqui estava bem debilitadinha, tinha pouquíssimas raízes. Plantei aqui, ela saiu folhinha nova, tá saltando ali as raízes um pouco mais devagar. A dali de cima também desenvolveu bem a folhinha nova que ela estava vindo, então elas estão aí enraizando super bem. Aqui, ó, como não tá tendo floração nessas orquídeas, elas também estão saltando várias raizinhas. Isso aqui é muito por conta do clima. Como deu uma esquentada, favorece muito aí o enraizamento. Quando tá muito frio, a planta ela fica um pouquinho mais paradinha, o desenvolvimento dela fica lento. Aí vai chegando ali mais próximo à primavera, o clima vai esquentando mais, aí elas vão enraizando. Essas aqui já são plantas mais antigas, então esse tantão de raiz aqui é por conta do tempo, né? São as raízes que elas foram emitindo aí ao longo do tempo. Se a gente cuida direitinho, ela não perde raiz e fica aí com bastante raízes. Quanto mais aí tempo tem de replante, mais raiz a planta tem. Então, aqui já falei um pouquinho sobre o enraizamento das phalaenopsis. Vou falar também das catleias, que é a mesma coisa, também é muito favorecido pelo clima mais quente que está, mas muito desse enraizamento aqui, ó, é por conta da umidade ambiente. Inclusive, ela cresceu tantas raízes assim para baixo porque ela está buscando umidade, ela está dependurada muito em cima e lá em cima não tem tanta umidade, a umidade está aqui embaixo. Então, a tendência é que ela desenvolva essas raízes aí buscando essa umidade. Aqui eu tenho essas plantinhas terrestres, eu dei uma arrumada aqui. Antes algumas plantas estavam diretamente no chão. Eu resolvi limpar todo esse pedaço aqui, tirei as plantas do chão, coloquei aqui pedrinha brita na parte que eu tinha de terra e coloquei elas no vaso para ficar mais limpo mesmo, porque no chão acaba nascendo muito matinho, elas crescem demais, então aí eu vou ter um controle maior do crescimento desses antúrios. Eles ainda não estão bonitos porque tem pouco tempo que eu fiz esses replantes. Aqui, ó, muitas raízes também. Como eu cultivo a maioria aqui no tronco, isso aqui sempre vai acontecer, né? Porque o tronco ele não tem tanto espaço, então as raízes ficam meio aéreas, meio esvoaçantes. Se a gente planta no vaso, a gente consegue controlar um pouco melhor essas raízes, não ficar tanta raiz assim para baixo. Eu, inclusive, estou plantando aí, fazendo alguns replantes no vaso, porque eu acabo perdendo espaço por causa desse enraizamento. Aí, ainda falando sobre enraizamento, eu vou mostrar essa planta aqui. Eu até mostrei ela no vídeo passado, mas vou mostrar de novo porque eu fiz o replante dela 2 vezes. Ano passado, eu tinha feito o replante dela no vaso de barro, com o mesmo substrato que eu já tenho costume de usar, que é pedra brita, isopor e caco de telha. Não funcionou.
Eu mantive esse substrato aqui nesse replante, replantei ela aqui, cortei ali a traseira dela, porque ela estava maior, né? Ela tinha uma traseira antiga, resolvi cortar para ter mais espaço nesse vaso. E aí eu mantive a mesma base, que é o isopor, o caco de telha e a pedra brita, e adicionei por cima esses pedacinhos aqui que são sanção do campo, pedacinhos de madeira sanção do campo. E ela gostou aqui desse replante. Tanto que ela enraizou super bem, tem bastante raiz ali, estão escondidinhas as raízes, mas tem. E ela já até voltou a hidratar, ela estava um pouco desidratada, eu achei que ela ia até ficar, mas os pseudobulbos dela estão até gordinhos agora. Então já tem raiz aí, retendo bastante umidade. Acredito até que vai vir floração aqui nessa espata. Mas por um momento eu achei que eu iria perder essa planta. Ela é uma purpurata, as purpuratas elas são um pouco chatas aí para mexer mesmo. Elas podem desidratar, tem época certa de replantar, que geralmente é no outono e inverno, mas ela não tinha gostado do replante que eu fiz. Aqui é um replante que eu fiz recentemente, já tem algumas raízes aparecendo aqui. Ainda está bem recente, não sei se vai dar certo esse replante, porque essa planta estava um pouco debilitada no tronco. Eu coloquei esfagno aqui para não desidratar tanto e ficar aqueles pseudobulbos feios depois, aí eu coloquei bastante esfagno. Quando começar a chover, eu tiro. Essa daqui também eu replantei. Tava no tronco também, eu preferi replantar aqui na cuia. Parece que não tem espaço, gente, mas tem aqui uns 3 dedinhos de espaço. É que a frente dela é pro lado de cá, né? Aquela parte lá é a traseira. Aí, como ela tava no tronco, ela acabou ficando muito tombada aqui no vaso. Mas vamos ver, né? Aqui eu ainda não vi tanta raiz. Vindo aqui para as denfalls, também foi replante que eu fiz aí antes do inverno começar. Fiz lá no outono e não estava vendo nada acontecer. Aí o clima deu uma esquentada aqui e olha aí as raizinhas aparecendo. A denfal é uma orquídea que também fica meio lenta ali no inverno. Com frio ela não brota muito, não enraiza muito. Florescer, se ela estiver recebendo bastante luminosidade, ela floresce. Agora, enraizar e brotar não é muito com ela aí no período do inverno. Mas aqui já estão vindo as raizinhas. Tem até um porta-adubo aqui, mas não tem adubo nele, não. Eu ainda tenho que colocar essa adubação. Aproveitar que elas estão emitindo raízes e colocar o adubo. Vou usar aqui o adubo orgânico, vou usar o Rimitsu. Aí eu vou ver se eu faço uma limpeza aqui nas raízes que estão secas para não ficar tão feio, né? Ficou um pouquinho feio isso aqui, não gostei muito não. Porque eu mantive as raízes, só tirei de substrato e amarrei aqui. Aqui é uma florzinha, a outra foi polinizada, né, pelas abelhinhas, aí já caiu, mas tem essa daqui, bem bonitinha. Aí agora acredito que elas vão brotar. Aqui também eu replantei não tem muito tempo, eu replantei todas as minhas denfalls praticamente. Aí eu fiz esse arranjo aqui num tronquinho ecológico, né, num tronquinho de tela. Já estão vindo algumas raizinhas, tá um pouquinho devagar ainda, porque eu cortei todas as raízes. As daqui eu fiz uma limpeza maior. Ali, ó, tá saindo bastante raizinha nova. Aí vamos aguardar também vir brotações novas, porque provavelmente é das brotações novas que vão vir aí as novas raízes. Mas isso aqui é para mostrar que o clima influencia muito também aí no enraizamento das orquídeas. Então, estamos numa época aí bem propícia para fazer replante, principalmente se a orquídea estiver brotando, né? Essa daqui eu replantei no outono também, aí ela preferiu florir, não quis enraizar. Agora que tá começando a aparecer raizinhas aqui, ó, tem uma aqui com a ponteirinha bem verdinha, bem bonita. Aqui por cima também tem outra ponteirinha. Quero mostrar aqui também, gente, essa daqui eu não fiz replante, não mexi. Aí ela tem várias raízes aéreas aqui, ó, parece que tá seco, mas não tá seco, tá bem verdinha. Aí eu quero mostrar mesmo essa daqui, que foi uma que eu fiz um vídeo aqui pro canal salvando ela. Ela tava apodrecendo toda, então eu plantei esses 2 pseudobulbos aqui nessa madeirinha, né, com o objetivo de ter aí uma brotação e... Para minha alegria, ela já tá brotando, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar, porque tá bem pequenininho ainda o broto. Mas olha lá, verdinho ali, ó, bem naquele cantinho. É a brotação nova dela vindo. Então, por um momento eu achei que eu ia perder essa denfal, mas já tá vindo um brotinho aí. Então, temos esperança aí que ela vai se recuperar.
Se eu não tivesse corrido e replantado ela e as outras também, eu ia perder mesmo, porque estava ficando muito úmido o substrato delas e aí tinha risco de apodrecer. Ali tá vindo brotinho, então aqui tá um pouco lento ainda, mas agora que o clima está esquentando, vai ser um pouco mais rápido o desenvolvimento delas. Vim aqui para as orquídeas de raízes finas para mostrar aqui também como que tá o enraizamento. Aqui florzinhas da Oncidium Cherry Baby, da orquídea chocolate. Tem uma hastezinha pequenininha aqui desabrochando. Vou mostrar essa daqui, eu já até mostrei ela em outros vídeos. Essa eu fiz replante aqui no canal também, que foi a que eu comprei no Mercado Livre. E olha aí, esquentou o clima, as raizinhas estão crescendo. Elas começaram a aparecer ali no período do inverno, quando estava mais frio, mas elas estavam bem preguiçosas. Aí agora que está mais quente, elas estão crescendo, a planta está bem bonitinha, não desidratou muito. Pseudobulbo mais novo cresceu, tá bem gordinho. Então agora é ela enraizar e a gente esperar aí a floração. Eu tô ansiosa para ver ela florindo aqui no meu cultivo já. Aí para cá tem outras que eu fiz replante, fiz dessa daqui, ó, essa eu não mostrei no canal não, mas eu replantei, já tô vendo raizinhas novas surgindo, raízes antigas bifurcando. Então, é isso aí, gente. Clima um pouquinho mais quente favorece muito o enraizamento e rega. Aqui eu tenho regado praticamente todos os dias essas aqui da madeirinha. Só a Phalaenopsis que eu rego dia sim, dia não. Aqui é uma Tolumnia, não tem esfagno nada aqui, então tem que regar todo dia. E a rega é fundamental. Se a gente não rega, a gente não vê esse enraizamento. Ali naquele tronco eu ainda não vi sinal de raízes, mas tem menos tempo. Agora eu vim aqui para mostrar as mudinhas de Phalaenopsis que eu plantei no vaso. Elas eu rego bem menos, né? Eu rego aí a cada 2 dias, mas eu coloquei bastante esfagno aqui para manter a umidade, porque senão elas iriam desidratar. Porque quando eu fiz o replante, elas não tinham quase nada de raízes, gente. Era bem pouquinha raízes mesmo. Então, esse esfagno aqui que eu coloquei, ó, ajudou bastante. Ele segura aí bastante umidade. E agora ela tá aí enraizando. Eu não falei da adubação, mas essa aqui tá adubada com Rimitsu. As outras que eu mostrei lá no tronquinho também estavam adubadas. Falta colocar só nas últimas que eu replantei, né? Que são as Denphals, as Oncidiums. Eu tenho outras plantas para replantar. Eu tenho bastante orquídea ainda para replantar. Então, à medida que eu for replantando, eu vou colocando o adubo já de uma vez, porque faz diferença também. O adubo ajuda bastante aí no enraizamento. O Rimitsu, que eu uso aqui, muito bom para ajudar no enraizamento. E aí eu coloco umas bolinhas de osmocote por cima, né, para não ficar dando aqueles mosquitinhos no porta-adubo. Ah, algo que eu estou esquecendo de falar, mas que também é muito importante, é a gente manter a orquídea bem firme no vaso ou na madeirinha. Ela precisa estar bem firme para enraizar. Se ela ficar meio bamba, sacudindo, ela também não vai emitir raízes. Vou mostrando aqui as florações e já vou relembrando para vocês. Então, a orquídea ela precisa aí de regas frequentes para manter ali certa umidade para que ela consiga enraizar. Ela precisa de uma temperatura um pouquinho mais alta. Se tiver muito frio, ela vai ter dificuldade aí de emitir raízes e também precisa estar firme, se sentir segura. Uma dica também é você colocar a orquídea em um ambiente um pouco mais fresquinho, não precisa colocar ela tão alta lá no sombrite, tão próxima do sombrite, porque quando está mais fresco também favorece o enraizamento. Aí na hora que ela estiver enraizada, você pode subir ela para uma luminosidade mais alta. No caso aqui das Phalaenopsis, isso nem interfere tanto porque aqui não pega muito sol direto, né? Só tem mais claridade nas outras lá da varanda também. Mas são ambientes bem fresquinhos do jeito que elas gostam. Agora, para a Cattleya, Denphal, que são de alta luminosidade, deixar elas em um local mais fresquinho vai ajudar elas a enraizarem mais rápido. Aí, estando enraizada, só voltar aí para a luminosidade normal. E fazer uma boa adubação também vai ajudar aí nesse processo de enraizamento. O enraizador em si eu não costumo usar por aqui, mas se você quiser usar, pode usar também, né? Porque toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Mas eu acho que o adubo ele já cumpre essa função aí de ajudar a orquídea a enraizar, de
oferecer os nutrientes que elas precisam para enraizar. Mas então, gente, esse é o vídeo de hoje. Foi para falar aí os fatores mais importantes para a sua orquídea enraizar. E conta aí nos comentários se você tem muita dificuldade de ver enraizamento aí nas suas plantas depois que você replanta, e qualquer dúvida que você tiver pode deixar aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim, e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as orquídeas. Eu vou deixar aqui na tela final a playlist aqui do canal, onde tem vários vídeos repletos de dicas de cultivo. Eu espero por você no próximo vídeo. Tchau, tchau!